Bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Eu sou a Isabela Cruz e hoje a gente conta com a presença do economista e estrategista da BTG Pactual Asset Management, Thiago Berriel. Berriel, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar dando destaque aqui para o Brasil esse mês de junho. O que está fazendo o preço, o que está causando essa volatilidade no mercado brasileiro? Obrigado, Isa, é um prazer estar aqui. Eu acho que aqui, esse mês, a gente está tendo bastante incerteza, bastante dúvida sobre como o governo vai conseguir manter de pé o arcabouço fiscal. Tá? A estratégia do governo tem sido sempre arrecadar mais, e a gente teve várias medidas nesse sentido de aumentar impostos, de acabar com isenções aqui e ali. Esse mês parece que esse modelo está chegando num limite político, onde as forças políticas e econômicas estão resistindo um pouco nessa estratégia de aumento de impostos e aumento de arrecadação. Então, a primeira coisa que a gente fica na dúvida é, será que o governo vai conseguir manter essa estratégia de ajuste via aumento de impostos? Eu acho que a segunda também que o mercado já vislumbra é essa limitação nos gastos que tem no arcabouço. Nos próximos anos vai ser difícil entregar essas limitações, principalmente com a vinculação de gastos, a indexação de gastos em saúde e educação. Então, em algum momento, a manutenção da regra de gastos também vai exigir algumas mudanças, principalmente nessa coisa da vinculação, uma desvinculação de gastos que politicamente não é trivial. Então, esses dois pontos têm estressado o mercado. Como é que os dois pilares do arcabouço fiscal, tanto a regra de gastos quanto a meta de superávit, vai ser atingida nos próximos anos? Ótimo. Questão de inflação, com toda essa tragédia que também aconteceu no Rio Grande do Sul. Como que fica a nossa perspectiva? A inflação é um tema importante, delicado. Eu acho que a questão do Rio Grande do Sul e a escassez e os problemas que ela gera uma volatilidade da inflação, mas em geral não é muito relevante. Ela sobe, ela desce, não tem problema. A gente teve vários casos como esses no Brasil no passado. Um exemplo onde isso aconteceu de maneira muito violenta foi a greve dos caminhoneiros. A gente teve uma escassez de produtos, a inflação disparou. 1 ou 2 meses depois ela voltou para o mesmo lugar, tudo tranquilo. A questão do Rio Grande do Sul, acho que é mais importante nos seus impactos fiscais. Vai exigir uma série de medidas de reconstrução e vai exigir mais gastos. A dúvida é quanto isso pode impactar de novo todas as questões fiscais que a gente tem falado. Que volta para o nosso primeiro ponto. Só voltando para a inflação aqui a gente tem um debate muito mais de médio e longo prazo. A gente está vendo a inflação corrente baixa, mas a grande dúvida é como é que a gente vai continuar nesse processo de desinflação e qual vai ser o mecanismo de desinflação que a gente vai ter. Quando a gente olha os determinantes da inflação, pouca coisa nos assegura que a gente vai continuar convergindo com a inflação para a meta. Por quê? Porque as expectativas estão desancoradas, porque a gente tem uma atividade ainda bastante forte, mesmo com todos esses juros que a gente teve nos últimos 2 anos, a atividade não arrefeceu. O mercado de trabalho continua forte, a gente está no low, né, no menor nível de desemprego dos últimos anos. Então, é difícil construir uma história para frente que garanta essa desinflação. E é por isso que a política monetária vai precisar ficar restritiva por um tempo a mais, para criar os fundamentos para que essa desinflação continue. Com relação à política monetária, o que a gente está vendo como perspectiva dado esse cenário? Dado todas as incertezas, dada a desancoragem, eu acho que para o Copom da semana que vem, né, para o Copom de junho, fica quase certo que a gente vai ter uma manutenção das taxas. Vai ser uma parada, a gente vai reavaliar, ver as estratégias, ver se esse nível de taxa de juros, num ambiente em que o fiscal, a gente espera, seja menos estimulativo nos próximos meses, vai gerar uma abertura de ato, né, um arrefecimento da atividade que leve a inflação de volta a uma trajetória em direção à meta. Eu acho que é essa a estratégia, a gente vai parar, vai ver o impacto dessa parada sobre a atividade, sobre as expectativas, e no futuro a gente toma a decisão de adequar, fazer uma sintonia fina na política monetária, mas agora a gente não tem espaço para continuar o ciclo. Ótimo. E esses cenários, como que eles se traduzem um pouco nas posições aqui dos fundos da BTG Asset para você, Berriel? Então, é uma combinação de cenário e preço. Acho que, em parte, o mercado está muito exagerado na reação de política monetária de curto prazo. Então, a gente está vendo aqui
precificações que sinalizam altas de juros. Isso parece muito excessivo. Então, o primeiro ponto é, parte curta da curva parece ter uma oportunidade de estar aplicado. Em relação a essa incerteza toda fiscal, aqui e sobre o processo inflacionário, a gente vê oportunidades também no steepener, que é ficar mais aplicado na parte curta e tomado na parte mais longa. E no BRL a gente está mais tático, mais cuidadoso, porque a gente tem, por um lado, alguns fundamentos da moeda bem positivos nas contas externas, por outro, a incerteza fiscal, a incerteza sobre como é que a gente vai, o quão longe a gente pode ir no ciclo de política monetária, torna a moeda um pouco mais volátil. Ótimo. Brasil, passamos aqui pelos principais pontos, trazendo um pouco agora para Estados Unidos. O que a gente consegue fazer de correlação aqui com o Brasil? O que muda os principais pontos? Tem alguns pontos parecidos e alguns pontos mais problemáticos. Primeiro, a gente tem uma história, assim, um caminho de desinflação dos Estados Unidos que é um pouco melhor, mais justificado. Por quê? Porque, de um lado, a gente tem as expectativas de inflação no lugar certo, sempre estiveram lá. E funciona como, né, uma âncora, uma força gravitacional para a inflação. Segundo, pelo menos aquele excesso de política fiscal que a gente teve nos anos de 20 e 21, claramente arrefeceram nos Estados Unidos. E mesmo toda a poupança que as famílias tiveram, fruto dessas transferências do governo, parecem estar acabando. E isso vai dando um arrefecimento na atividade. Então, assim, a gente teve um primeiro trimestre nos Estados Unidos surpreendentemente forte, tanto de inflação bem alta, quanto de atividade, e parece que no segundo trimestre a gente já está voltando para aquele caminho normal de arrefecimento e de inflação mais baixa. É claro que vem com sustos. Na semana passada a gente teve o número do payroll mais forte. Essa semana a gente tem os dados de inflação, que a gente espera vir nessa linha de convergência. O nosso cenário base é que a gente volte para essa convergência. E aí a gente tenha um corte em setembro e provavelmente mais um corte ainda no ano de 24. Tá? Então é um cenário que tem riscos, mas no nosso cenário base vai ser até favorável e a gente espera que seja até uma fonte de calmaria para países emergentes como o Brasil e não de excesso de volatilidade e dificuldades adicionais. Ótimo. E trazendo aqui um pouco para a Europa, a gente está vendo também bastante manchetes. O que falar sobre a Europa nesse momento? Então, a gente está vendo bastante manchetes com relação à eleição. Perfeito. Tá? Eleição no Parlamento Europeu. Tem uma guinada mais à direita, mais à esquerda. Eu acho que isso para o mercado gera uma certa vol, mas não é fundamento. Tá? Acho que, a princípio, o fundamento na Europa é bastante claro. Você tem um processo de atividade, quando você olha na baixa frequência, arrefecendo, inflação arrefecendo, e a gente já começou um ciclo de corte de juros que vai se aprofundar ao longo do tempo. Então, nosso cenário ali tira esse ruído, olha para o economics, e a gente vê a oportunidade até de ficar aplicado na Europa. Para esse mês de junho, o que você traria aqui para a gente ficar prestando mais atenção nos dados, para a gente ter aqui como ponto de atenção mesmo? Eu acho que, no fim das contas, nos Estados Unidos, a gente tem que olhar para uma sequência de números bons de inflação. É isso que vai permitir o corte do Fed em setembro. Aqui no Brasil, a gente tem o Copom na semana que vem, que não deveria ser um evento. Existe uma alta certeza no mercado que a gente vai ter a manutenção dos juros e com todos os membros do board votando por zero. Mas é importante saber como é que vai ser a comunicação. O comitê indicando com clareza que vai agir com calma, que não vai agir no susto e nem em reação a pequenas oscilações, eu acho que é muito importante nessa hora de maior volatilidade. Isso pode fazer com que se acalme o mercado e essa precificação de altas de juros que a gente vê na curva curta tenderiam a desaparecer e pode ser uma oportunidade. Ótimo, ficaremos atentos então. Essa foi mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Nos acompanhe nas redes sociais.